Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar em um vídeo sobre uma pesquisa que eu fiz. Qual é o investimento mais seguro? A caderneta de poupança, o tesouro direto ou investir em imóveis? Qual é o mais seguro? Vai pensando aí que eu vou responder no final e vou mostrar o resultado da pesquisa, então, dividido por partes, quanto por cento cada grupo de pessoas respondeu, ou seja, tem uma divisão do que as pessoas acham em termos de segurança do ponto de vista de risco de perda. Tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, como eu sempre faço esse pedido aí, te inscreve no Instagram, me siga no Telegram e conheça o meu curso de finanças pessoais e tudo mais que você precisa então saber sobre finanças encontra nesse curso e no mais os links estão aí na descrição do vídeo. Maravilha! Então, essa pesquisa é interessante, porque quando se fala em investimento, existem muitos mitos, muitas confusões, e esse que eu trouxe aqui, por exemplo, esses 3 tipos de investimentos são os mais populares, são os mais básicos, e mesmo assim, como tudo na vida, tem algum risco. E deles, a pergunta é, qual é o que tem menor risco? Risco de perda, tá bom? Bem, então, primeiro, o que é investimento seguro? É aquilo que a gente fala em termos de o risco que está em torno dele. Qual o risco que tem de você perder o dinheiro, de você perder todo ou perder em parte, enfim, isso é o que está em jogo. Que pode perder em parte, pode ser a desvalorização dele, né? Também. Bom, então assim, vamos aos resultados que eu recebi. Caderneta de poupança, número 1, tá? A popular poupança. Bom, para mim, a caderneta de poupança, ela nem se caracteriza muito por investimento, porque na verdade é uma conta, quase uma conta corrente remunerada, ou seja, você abre uma conta com essa característica de poupança e lá você tem uma remuneração. Por isso que chamam de investimento. Mas, enfim, essa característica é diferente. Você tem liquidez, isso é uma coisa boa, isenta de imposto de renda, tem garantia do fundo garantidor de crédito, que é outra coisa importante também, mas ela tem a questão da rentabilidade, ou seja, ela paga 70% da Selic, então é uma rentabilidade das mais baixas, né, que tem talvez a mais baixa, que vale muito ao Tesouro Selic ali, mas enfim, então, mas a questão de risco é o seguinte, qual o risco então da caderneta de poupança? Ela tem um fundo garantidor de crédito, que é R$250 mil, ela tem essa proteção, mas ela tem o risco do banco quebrar, um banco pode quebrar, já vimos isso acontecer. Então, essa é uma característica. 25% das pessoas pesquisadas, na minha pesquisa, disseram que achavam a caderneta de poupança a mais segura das 3 alternativas. Aqui um pequeno parênteses para dizer que a caderneta de poupança é a modalidade de investimento, entre aspas, né, mais antiga do Brasil. Foi criada junto com a Caixa Econômica Federal em 1820, tá? E de lá para cá, então, ela veio vindo como está até hoje e isso ficou na memória das pessoas. E na minha opinião é porque faz com que hoje tenha tanta gente com dinheiro na poupança, na caderneta de poupança, embora tenha um problema de remuneração que não deve estar menos hoje, menos que a inflação, ou seja, perde para a inflação, está se desvalorizando. Está aí um histórico e está aí, então, o resultado da pesquisa para a caderneta de poupança. Bom, o segundo investimento é o Tesouro Direto, ou seja, você emprestar dinheiro para o governo. Tá? 60% das pessoas responderam que essa seria a forma mais segura de você investir nessas modalidades mais populares e mais básicas. Tá? A mais segura para 60% das pessoas. Bom, o que o Tesouro tem em relação à poupança? Enfim, o Tesouro Selic paga 2% ao ano, que é a Selic no momento. Ele tem 3 modalidades, tem o Tesouro Pré-fixado que pode pagar mais, mas você tem que resgatar no vencimento. Tem o Tesouro IPCA, mais que ele paga a inflação e mais um percentual, 5%. Pode então ter uma rentabilidade bem maior se você resgatar no vencimento também. Então, aqui o risco qual é no Tesouro Direto para o governo? O risco é o governo quebrar. Então, na caderneta de poupança, o risco é o banco quebrar. No Tesouro Direto, é o risco da instituição governo, país. Tá? Bom, ok? E a terceira modalidade, tá, é imóveis. Tá? 15% das pessoas responderam que imóveis é a modalidade mais segura de investir.
Bom, aqui no meio dessa pesquisa, é importante que a gente pensar também um pouco da história, um pouco do porquê que as coisas acontecem no mundo financeiro, na educação financeira. Então, imóveis é uma modalidade antiga de investimento, porque não existiam há muitos anos atrás as modalidades que tem hoje de produtos financeiros. Então, comprar terras, comprar imóveis era uma forma reconhecida de fazer patrimônio, de criar ativos. Bom, o mundo hoje tem outras alternativas e aí então se divide bastante. Então, para imóveis tem alternativas do fundo de investimento imobiliários, por exemplo. Bom, e outra coisa que tem em termos de imóveis, tá? Antes de eu responder se é mais seguro ou não, em termos de imóveis, é que ele tem, então, a questão de o apego que as pessoas têm do ponto de vista de confundir investimento com aquele bem, por exemplo, que é o bem de moradia. Então, se é um imóvel bem de moradia, não é um investimento. Então, não está dentro dessa comparação. E quanto a um imóvel que seria para fazer rendimentos, que seria um imóvel de renda, e aí investimento mesmo, esse imóvel vai depender então de localização, de um preço adequado, de faturas de mercado, então ele tem um risco de perda, de desvalorização. Então não é um investimento nesse aspecto seguro, e quando ele é tratado como bem, como um imóvel de moradia, tem o apego, e ele é mais então um custo, tá? Não gera renda, então não é um investimento. Então, dessas três alternativas, concluindo, o melhor, mais seguro como investimento é o tesouro direto, é o emprestar para o governo. Porque no mundo, governos, antes de quebrar, quebrou a economia toda. Então, é o último a quebrar. O governo tem a alternativa de emitir papel, de então fazer mais dinheiro, de multiplicar o dinheiro. Então, aí ele é o mais seguro nessas três alternativas que eu trouxe. Está aí a resposta e está aí alguns aspectos importantes para saber do ponto de vista de investimento. E, no mais, é entender que a poupança, a caderneta de poupança, você guarda dinheiro, você poupa, mas na verdade não está multiplicando, pensando em construção de ativos. O Tesouro Direto é uma forma de ter ali um mix de coisas relativas então à liquidez. Você pode ter o Tesouro Selic, você tem as outras modalidades que é para alguns projetos de curto e médio prazo. Então tem mais abrangência e mais seguro. E os imóveis, então, pode ser investimentos em alguns aspectos, quando você tem digamos assim, um local bem escolhido, que você tenha assim, uma previsão mais segura, um estudo feito em que ele possa realmente, naquele espaço ali, você tenha esse estudo lhe dando condições de mostrar que ele é viável do ponto de vista de renda, que você não tem apego a ele, vai ser, então, é um negócio mesmo. Então, imóveis talvez possa ser, mas, respondendo diretamente, todos os investimentos têm algum risco, e o de menor risco nessa pesquisa é o governo, o Tesouro, então, direto. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário, o seu entendimento sobre como é que você pensa essas modalidades que eu trouxe e outras que você queira acrescentar para a gente continuar discutindo. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.